Oi, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma aulinha de português e só relembrando alguns gêneros textuais que nós já vimos nesse livro do Aprova Brasil, nesse livro azulzinho. O primeiro texto que a gente já viu, que é um gênero textual, foi a tirinha. O segundo, nós vimos a fábula. O terceiro, nós vimos um folheto informativo. O quarto, nós vimos um conto de enigma. O quinto, um texto expositivo. O sexto, nós vimos um conto, que foi da aula passada, O Cego que Não Era Bobo. E hoje nós vamos ver um poema. E logo mais aqui abaixo está explicando, está dando a definição do que é um poema. Que é o poema é um texto escrito em versos. E o poema, os versos, eles são de os versos são cada um das linhas do poema. Eles podem ou não apresentar uma rima. Um conjunto de versos forma uma estrofe. Não sei se vocês recordam, mas no começo do ano, em fevereiro ali, nós vimos as fábulas. E nós vimos as fábulas em prosa e as fábulas em versos. E nós vimos que cada linhazinha, como essa daqui, ela representa um verso. Então, cada linhazinha representa um verso. Se aqui tivesse uma linha e aqui tivesse um espaço e voltando na linha, seria estrofe. Mas nesse caso, nós só temos versos. Aqui nós não temos mais de uma estrofe, nós só temos uma estrofe. Então, o verso é cada linha e estrofe é um conjunto dos versos, ok? E nós vamos ler um poema muito legal. O título desse poema é Raridade. Vamos lá. A arara. A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la, para pôr na sala, em cima de um poleiro, onde ela fica o dia inteiro fazendo escarcéu, porque já não pode voar pelo céu. E se o homem não para de caçar arara, hoje uma ave rara, ou arara some, ou então muda seu nome para arara. Então, nós vimos que nesse poema existem algumas características de rimas, existem algumas palavras que rimam. Em cada verso tem uma rima? Não, mas tem sim algumas características de palavras que rimam, certo? E principalmente se falando da arara azul, que ela está em extinção. Quando eu estava lendo esse poema, me veio muito na minha mente aquele filme Rio, que fala exatamente de uma ararinha azul que está em extinção. Eu desafio a vocês a assistir esse filme chamado Rio, que é muito legal. Eu amo esse filme, eu já assisti várias vezes com a minha filha e é muito legal. E além do tema da poesia, do poema, no caso, a gente pode também trabalhar ciências, como, por exemplo, nós vamos trabalhar as aves, né? Quais são as características das aves? As aves, elas se alimentam de frutas, de sementes. As aves, elas têm o corpo dela coberto de penas. Elas são animais ovíparos. A reprodução delas é feita através de ovos. Então, nós podemos ver algumas características das aves. As aves não são mamíferos, porque eles não mamam, né? Não, elas nascem dos ovos, né? Então, nós podemos fazer uma interligação exatamente, uma interdisciplina exatamente com a disciplina de ciências, onde vocês podem estudar as espécies de aves que estão em extinção, se é somente a arara, se existem outras aves em extinção, se a ave que mais se reproduz, que é mais fácil, as aves que são carnívoras, existe, né, o urubu, que é um tipo de árvore carnívora que come restos, né, mortais de alimentos em decomposição. Então, é uma gama de pesquisa que você que tem curiosidade, você pode estar pesquisando, né, e se aprofundando dentro desse conteúdo de ciências a partir desse poema que nós vimos. É só a arara que está em extinção? Qual é um outro animal que está em extinção? A gente ouve muito falar do mico-leão dourado. Qual é a diferença, né, do mico-leão dourado para as aves, né? Então, vocês podem pesquisar, vocês podem
ver essas curiosidades para o conhecimento de vocês, para o aprendizado, para vocês reforçarem cada vez mais esse conhecimento, tá bom? E agora nós vamos passar para a interpretação textual, né? A segunda questão está perguntando por que a arara é uma ave rara? Então, no próprio texto está dizendo, a arara é uma ave rara, pois o homem não para de ao mato caçá-la. Então, no próprio texto, vocês já vão encontrar a resposta. No verso, pois não para, qual é a função da palavra pois? Explicar o motivo de a arara ser rara ou indicar consequências de a arara ser rara. Nós vemos aqui que pois o homem não para. Ele está explicando alguma consequência, ele está indicando, aliás, alguma consequência, ou ele está explicando o motivo de a arara ser rara. Aí você vai marcar a opção mais apropriada. Na página 35, está perguntando por que a arara não voa mais pelo céu? Lá no texto ainda se coloca ainda a questão, por que ela não voa mais pelo céu? Você vai lá no texto e vai copiar o trechinho do texto que você compreendeu, por que ela não voa mais para o céu. Quem está impedindo a arara de voar para o céu? Será que é o homem? Será que são as crianças? Será que são os outros animais da floresta? Aí você vai responder. Sexta, o título do poema é Raridade. Na sua opinião, por que o autor escolheu esse título? Será que é porque as araras estão em extinção? Será porque as araras são bonitas? Será porque as araras, elas são aves? Será porque as araras são animais domésticos? Enfim, você vai dar a sua resposta. Na sétima, o poeta inventou outro nome para a arara. Qual foi esse nome? Vocês irão escrever qual foi esse outro nome, tá? No finalzinho do poema. B, que palavras ele juntou para formar o novo nome? Ele juntou duas palavras. E aí você vai dizer quais foram essas duas palavrinhas que ele juntou para formar um nome. Por exemplo, nós conhecemos várias pessoas que juntam os nomes. Por exemplo, o nome do pai é Maria e o nome o nome da mãe é Maria e o nome do pai é José. E fica Maria José. E muitas vezes fica Mazé, que é da Maria, e do José, que é Zé, né? Que algumas pessoas. Então, no caso da ararinha, ele colocou que poderia ter outro nome. Quais são essas duas palavrinhas que juntou e formou um nome? Na sua opinião, o nome inventado pelo poeta é mais apropriado para a arara? Por quê? Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou dizer para não influenciar vocês. Oitava, o poeta diz que a arara faz um escarcéu por não poder voar. Isso quer dizer que ela fica triste e calada ou que ela faz uma gritaria? Aí vocês vão responder. Deixa eu tirar aqui. Levantar mais aqui. Na nona questão, reúna-se com um familiar, no caso aqui nós não estamos presencial, e agrupe as palavras que rimam. Por exemplo, arara rima com rara, viva rima com para, rima com a rara. Então, você vai juntar essas palavrinhas, tá certo? Existe outro, caçala, poleiro, escarcel, some. Então, o que são palavras que rimam? São palavras cujo pedacinho final, a sílaba final, é igual à sílaba final de outra palavra. Por exemplo, pé rima com fé, pão rima com mão, João rima com limão, bota rima com cota e assim por diante. As sílabas finais, elas são iguais. E aí vocês irão colocar esse grupo. Aqui tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de palavras que rimam. Uma palavra rima com mais 3 outras palavras. E aí tem mais outros 4 grupos de palavras que vocês irão encontrar que rimam. Na 10ª questão, os pronomes sublinhados se referem a qual palavra? Vamos fazer uma revisãozinha de pronome? Pronome é tudo aquilo que substitui um nome. Por exemplo,
Eu gosto de maçã. Eu é o pronome. O pronome substitui o nome. Quem é que gosta de maçã? Feliciana gosta de maçã. Então, pronome substitui o nome. Nós comemos abacaxi. Nós quem? Eu, tia Feliciana, o Juan e a Sara Letícia. Então, nós três substitui o nós. Ao invés de eu dizer Feliciana, Juan e Sara Letícia, eu substituo os três nomes pelo nós, tá certo? Se eu não tivesse incluída, eu não iria colocar nós. Se eu fosse falar, por exemplo, do Pedro Ítalo e da Yasmin Lemos, então eu colocaria, eles são estudiosos. Quem que são estudiosos? A Yasmin Lemos e o Pedro Ítalo. Então, quem eu não citar, gente, não fica triste. É só um exemplo, tá bom? E aí, o pronome, ele tá substituindo o nome. E no caso aqui, tem 3 pronomes que eles estão destacados. Vocês irão ler, por exemplo, a arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la, para a pôr na sala, em cima de um poleiro, onde ela fica o dia inteiro. Então, esses onde está destacado, esses pronomes que estão destacados, o lá, o a e o ela, está se referindo a quê? A rara, a arara, a sala ou a ave? Aí você vai marcar um X, tá bom? Na 11ª questão, nós vamos ler agora uma notícia. E essa notícia, ela não é tão antiga. Ela foi de 2019. Como é que você sabe, tia Feliciana? Tá bem aqui no finalzinho, ó. Nesse trechinho aqui foi retirado da internet. No finalzinho, bem aqui assim, tá dizendo que foi no ano de 2019. Vamos ler. Novos filhotes de arara azul nascem e salvam a espécie de extinção. O nascimento de 3 filhotes de arara azul grande, ou arara azul, como é conhecida, é a esperança para a espécie, considerada em extinção. Essa ave está atualmente ameaçada de extinção devido à caça, ao comércio clandestino e à degradação de seu habitat natural, por conta do desmatamento, diz a Organização Ambiental, WWF. 2 delas nasceram no Brasil, no apagar das luzes de 2018. O que significa o apagar das luzes de 2018? Finalzinho de 2018, quase terminando o ano, né? Então, 2 nasceram no Brasil e uma terceira nasceu em fevereiro em um cativeiro no Paraguai. O Paraguai é um país que fica, obviamente, fora do Brasil, que é vizinho ao Brasil. Então, ele é um outro país. As brasileiras nasceram no zoológico de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Uma delas é saudável e a outra teve problemas de formação e precisou de tratamentos. E aí tem a referência, que a notícia foi o site que foi tirado e o acesso no dia 5 de julho de 2019. Foi o dia do acesso, na verdade, né? Então, pode ser que esse texto, na verdade, tenha sido escrito antes de 2019. Na verdade, aqui, como a tia falou, foi o dia que foi acessado, né? Mas pode ser que essa notícia tenha acontecido antes de 2019, tá certo? Só retificando o que a tia falou. E agora nós vamos para a página 37, que vai ser a interpretação exatamente desse texto que a gente leu. Qual é o assunto que trata a notícia? Sublinhe no texto as informações da quantidade de filhotes que nasceram. Muito fácil, gente, a se sublinhar. Então, você vai marcar no texto, colocar uma linhazinha embaixo, onde está indicando a quantidade de filhotes que nasceram. Todos os filhotes nasceram no Brasil? Sim ou não? Aí você vai dizer, certo? Sim ou não. E onde foi que nasceram? Você pode dizer. Na notícia, não foi apontada como causa de extinção da ave. Então, na notícia, o que não foi apontado como uma causa de extinção da ave. A caça, na notícia está dizendo que não é caça, que as aves estão em extinção. Na notícia não está dizendo que foi o comércio clandestino. Na notícia não está dizendo que uma doença própria das raras, uma doença própria das araras. A notícia está dizendo isso, que está em extinção porque as araras são doentes. Ou não está dizendo que a degradação do seu habitat natural. Então, vocês vão apenas marcar o X em uma dessas opções aqui, que onde o texto não traz
não aponta a causa da extinção, certo? Na 15ª questão, vocês vão reler o trecho. 2 delas nasceram no Brasil, no apagar das luzes de 2018, e uma terceira nasceu em fevereiro em um cativeiro do Paraguai. A que se refere os termos destacados? 2 delas. 2 delas se refere a quê? Uma terceira se refere a quê? É a mesma coisa, mesma resposta. O que significa o trecho sublinhado no apagar das luzes de 2018? A tia já deu essa resposta, hein, quando a gente estava lendo. 16. Releia o primeiro parágrafo. Nele, as aspas foram usadas para. Então, nós no primeiro parágrafo está dizendo: nascimento de 3 filhotes da arara azul grande, ou arara azul como é conhecida, é a esperança para a espécie considerada em extinção. Essa ave está atualmente ameaçada de extinção devido à caça, ao comércio clandestino, à degradação em seu habitat natural por conta do desmatamento. Fechou a aspa. A aspa, ela foi utilizada para sinalizar que o trecho foi copiado de outro texto, para realçar a informação transmitida no trecho ou para indicar que se trata da fala de outra pessoa. Tem algumas ocasiões que nós utilizamos as aspas, né? Que é exatamente em algumas dessas situações. As aspas podem sinalizar que o trecho foi copiado de outro trecho, as aspas podem realçar informação transmitidas no texto, ou dizer que aquilo não é verdade, né? Por exemplo, assim, fulaninha é muito sincera, aí a gente usa aspas, né? A aspas aí tá sendo no sentido de pejorativo, onde a gente não acredita que aquela pessoa é sincera. Ou uma outra situação é indicar que se trata da fala de outra pessoa, né? Então, você vai marcar a opção que mais se adequa. Compare os 2 textos desta lição, assinale V com as alternativas verdadeiras e F com as falsas. Quais são os 2 textos, tias? É o poema e esse texto dessa notícia. É o poema e a notícia, certo? Então, os 2 textos têm o objetivo de informar o leitor sobre a extinção da arara azul? Será? Eu sei que um tem, mas o outro, será que tem? Os 2 textos são estruturados em versos? Tanto o poema como a notícia é estruturado em versos, gente? Os 2 textos abordam o mesmo tema, que é a extinção da arara? Se sim, marca V. Se F, marca. Se falso, marca F. Tá certo? Então, aqui nós podemos fazer um resumo que nós aprendemos 2 gêneros textuais, né? De uma forma bem legal, que é o poema e a notícia. Então, inclusive, dá para fazer a diferenciação deles, essa última questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. E lembrem, não por uma obrigação, não por sentido de mandar tarefa, mas pesquisem sobre as aves, tenham a curiosidade de saber mais, porque isso é muito importante, é muito legal para o conhecimento de biologia, de ciências, que vocês vão precisar lá na frente, tá bom? Um beijo para vocês e Deus abençoe.